final do século XIX, em uma cidadezinha no Uruguai, um jovem casal havia se casado há pouco tempo. No entanto, após algumas brigas e desentendimentos, o marido começou a se distanciar da esposa e ela entrou em depressão. A mulher começou a perder peso e quase não saía mais do quarto. Em uma certa tarde, ao chegar em casa, a criada disse ao homem que sua esposa ainda não havia se levantado da cama. O médico foi chamado no local e constatou que ela havia contraído uma anemia gravíssima e absolutamente inexplicável. Dia após dia, ela permanecia deitada naquela cama. Seus movimentos foram ficando cada vez mais limitados. Seu rosto, que antes era jovem e belo, com o passar dos dias, se transformaram em um amontoado de ossos. Ela tinha delírios. Dizia ao marido que sonhava com monstros sugadores de sangue que a perseguia. O médico já não podia fazer mais nada. E após 5 dias, ela morreu. Porém, no dia seguinte, quando a criada foi arrumar a cama, ela se assustou. O travesseiro da falecida parecia muito mais pesado do que o habitual. Ela chamou o patrão. O homem entrou no quarto. O que foi? Ele perguntou. O travesseiro, disse ela, está muito pesado. O homem se inclinou sobre ele e franziu a testa. Haviam 2 pequenas manchas de sangue onde ficava a cabeça de sua esposa. Pareciam picadas. Ele pegou o travesseiro e colocou sobre a mesa de jantar. Cortou a fronha e a capa com a faca. As penas superiores voaram e a criada deu um grito de terror. No fundo, entre as penas do travesseiro, se movia lentamente um animal monstruoso. Uma bola viva e viscosa estava tão inchada que mal se distinguia a sua boca. Noite após noite, o monstro aplicava sua boca contra as têmporas da moça. De forma imperceptível, sugava noite após noite, dia após dia, todo o sangue de seu corpo, até finalmente esvaziá-lo. Posteriormente, disseram que esses parasitas são muito raros. Eles costumam habitar algumas aves. Apesar de serem muito pequenos, podem atingir um tamanho enorme conforme vão se alimentando. E afirmaram que as penas de uma ave infectada pode acidentalmente ir parar em qualquer travesseiro. Há vários anos atrás, um rapaz jovem que morava nas planícies da Venezuela, por boatos contados na região, acreditou que seu pai estivesse abusando sexualmente de sua esposa. Em uma certa noite, o jovem então acabou assassinando o próprio pai, enfiando um garfo de pasto em suas costas. Porém, seu avô acabou descobrindo e, para puni-lo, o amarrou em uma árvore e o chicoteou impiedosamente. Depois, passou pimenta e álcool em suas feridas abertas e o amaldiçoou. Por fim, o soltou aos cães ferozes para que eles o estraçalhassem. Os cães atacaram o homem sem parar, até que ele parou de se mover. Mas dizem que ele não ficou morto. Algumas horas mais tarde, 2 viajantes que passavam pelo local
caminhando, quando se depararam à sua frente com a cara escura. Os moradores mais velhos contam que El Silbon, o assobiador, continua vagando sem rumo por planícies desertas, com seu corpo esquelético e com sua pele estraçalhada pelos cães. Usa um grande chapéu e, como castigo, carrega um saco nas costas com os ossos de seu pai. Por isso, se estiver andando por uma planície deserta e escutar um assobio, a Sayona é uma lenda muito conhecida na Venezuela. É sobre um espírito vingativo de uma mulher que aparece apenas para homens que têm casos de amor fora dos seus casamentos. Segundo a lenda, a Sayona chamava-se Melissa. Ela era uma mulher muito bonita que vivia em um pequeno povoado na Venezuela. Ela se casou com um homem que a adorava e que, ao contrário do resto dos homens da aldeia, nunca havia sido visto com outras mulheres. O casal também tinha um filho de 2 anos de idade. Sua família causava inveja nas pessoas da aldeia, pois as mulheres cobiçavam ter um marido amável e tão fiel igual ao de Melissa, e os homens a cobiçavam por sua grande beleza. Certo dia, um homem seguiu Melissa escondido enquanto ela ia até o rio se banhar. Ele acabou sendo descoberto por ela e, para se livrar da situação, o homem lhe disse que a havia seguido somente para avisá-la que seu marido estava tendo um caso com sua própria mãe. Melissa ficou assustada. Imediatamente, ela colocou seu vestido branco e correu para casa com raiva e cega de ciúmes. Ao chegar lá, encontrou o marido dormindo em sua cama com seu filho. Mesmo assim, ela acreditou no homem que a seguiu e acabou colocando fogo na casa, matando seu marido e o seu próprio filho. Em seguida, ela correu para a casa da sua mãe e a esfaqueou até a morte. Porém, antes de morrer, sua mãe a amaldiçoou, dizendo que ela vagaria para sempre sem ter paz na sua alma. Desde então, se diz que se algum homem estiver na floresta e ficar pensando em mulheres que deixou para trás, ou mesmo conversar com colegas sobre mulheres, ao final da noite, uma bela mulher irá aparecer. Ela o irá atrair para as partes mais escuras da floresta. Então, ela devora ou mutila partes de seu corpo e deixa o cadáver para seus colegas encontrarem depois. Em um pequeno povoado mexicano, há muitos anos atrás, um fenômeno chamou a atenção da população local. Uma estátua de Nossa Senhora de Guadalupe havia sido encontrada em frente a uma casa onde morava um casal. Aparentemente, eles haviam ido embora há pouco mais de um mês, sem deixar qualquer vestígio. Porém, o que logo chocou os moradores foram as lágrimas que escorriam do rosto da imagem. Não demorou muito e logo uma multidão se formou no local. As lágrimas escorriam dos olhos da estátua de forma contínua, somente com algumas pausas durante o dia. O padre então pediu para que levassem a estátua até a igreja. Foi só então que notaram o enorme peso que ela tinha.
2 homens a carregavam quando, por um descuido, ela caiu no chão e se quebrou. Um cheiro horrível preencheu o ar. Lá dentro havia o corpo de uma mulher em estado avançado de decomposição. A polícia local descobriu que o corpo pertencia à mulher que morava na casa. Não demorou muito e encontraram o marido. O homem confessou que após uma discussão ele havia matado a mulher, colocado seu corpo dentro da estátua, trancado as portas e fugido. O que não se pôde explicar é como a estátua foi parar do lado de fora e como aquelas lágrimas de socorro puderam escorrer do rosto daquela imagem.